Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Hoje é dia de falar de E Se Fosse Verdade, filme que está na Netflix. A gente foi buscar esse lá atrás. Quem não viu esse na sessão da tarde, não sei o que vocês estavam fazendo, porque esse passou, não foi brincadeira. Mas vamos de sinopse, né? Importante. Vou ler a sinopse da Netflix pra gente. Pouco depois de se mudar para um apartamento, David recebe uma visita, o espírito de Elizabeth, que garante que o apartamento é dela. Essa sinopse da Netflix, ela, dá uma cortada, assim, ela pega só o meio do filme, né? E ela entrega o filme todo também, né? Enfim, a gente começa o filme conhecendo a nossa protagonista. Ou seria o protagonista o David? Mas enfim, a gente começa o filme conhecendo a Elizabeth. E aí a gente descobre que a mulher, ela é médica e ela só vive pra trabalhar. Não tem... A gente vê ela ali no hospital trabalhando e não tem um sinal, assim, de vida pessoal. Todo mundo no trabalho não só percebe, como ainda se aproveita um pouco disso também. Já que ela trabalha tanto, vou passar aqui um trabalho a mais pra ela. Toma aqui. Até quando ela tá tentando, eu só quero sair daqui desse hospital, ainda vem a pessoa. Dá pra ver só isso aqui antes de ir embora, por favor? Esse que é o mal de ser uma pessoa que trabalha bem, viu, gente? E que se dispõe a trabalhar, porque as pessoas se aproveitam. Além disso, tá rolando uma competição, né? Entre ela e um outro médico, pra saber quem vai ser efetivado ali naquele hospital. Então ela trabalha muito porque ela também quer ser efetivada, ela não quer ter que mudar de cidade. E aí ela vive pra trabalhar, né? Só trabalha, todo mundo meio que comenta, fala, poxa, minha filha. Tem até as pessoas que, nossa, que bom que você é assim, que aí você não tem que se preocupar com mais nada. Essa parte nossa. É pesado. Aí tu fica, nossa, amiga, ela ofensa, assim, de graça. Do nada essa agressão, ela nem tava esperando. Né? E aí, como sempre, tem as pessoas da família que não aguenta, né? É proibido ser solteiro. E a irmã dela tá querendo que ela vá pro encontro às cegas, que ela arranjou um rapaz lá pra apresentar pra ela e que ela tem que conhecer. E não é nem uma pessoa que ela conhece, é um amigo do amigo que vai lá pra conhecer ela. É uma pessoa aleatória. Tipo, só aparece lá no horário que tu vai conhecer o fulano. Tá. O problema é que ela sai desse trabalho e ela sofre um acidente de carro. E aí corta aí a história da Elizabeth. É o que a gente fica sabendo dela por enquanto. A gente vamos falar um pouquinho da irmã dela, que ela vai ser importante mais pra frente. A irmã dela é Abby, ela tem duas filhas, a Zoe e a Lily. E ela tá ali tentando, né, dar um up na vida da irmã dela. Ela é a irmã mais velha da Abby. E pelo que a gente consegue ver do filme, elas não têm, outros parentes naquela cidade, só são elas duas. Então a Abby tem essa super proteção com a Elizabeth. Por isso que ela tá também querendo arrumar uma pessoa pra Elizabeth ter uma vida fora do trabalho. É porque, gente, não dá pra viver só de trabalho. Não é uma vida saudável, né? Não é uma vida saudável, e a irmã dela sabe disso. Então ela tenta incentivar que a irmã dela tente viver, né, um pouquinho. Mas enfim, não com muito sucesso, né, pelo que a gente acompanha ali logo no começo. E aí corta pra gente conhecer o nosso outro protagonista, né, que é o David. Ele tá ali procurando uma casa pra ele morar, só que a gente já descobre que a corretora dele tem um extremo mau gosto, que são umas casas horríveis que ela mostra pra ele. E ele tá procurando uma coisa muito específica, ele quer uma casa que tem um sofá muito confortável, porque a gente vê depois que ele pretende passar muito tempo nesse sofá vendo televisão. Realmente, porque ele precisava disso. Ele só faz isso. E aí a gente consegue ver duas coisas. A Elizabeth só vive pra trabalhar. E o David, que tá, completamente numa fossa. Mais pra frente a gente descobre... Nem trabalhando ele tá, né? Por que ele tá assim, mas, nem trabalhando ele tá. Ele passa realmente o dia inteiro afundado no sofá, vendo televisão e bebendo. Que vida, né? E com que dinheiro? Mas isso nunca é explicado, gente. Ele devia ser muito bom no trabalho dele antes. Sim. Pra ter guardado tanto dinheiro, porque isso não explica em nenhum momento. Filme, né? Filme dessa época. Eles não faziam tanta questão de explicar isso pra gente. E aí, nisso, ele tá procurando esses imóveis e a corretora dele não consegue nada que atenda a necessidade que ele quer. E que agrade ele. E aí, eles estão um belo dia andando por uma rua, ele olha um prédio que ele acha super bonitinho e fofinho. E ela fala, não, cara, sem chance, desiste. E aí, o destino
pega esse papel e enfia na cara dele. Que tem lá nesse prédio bonitinho, tem um apartamento para alugar, que é justamente, a gente vai descobrir depois, o apartamento da Elizabeth. E aí ele aluga esse apartamento, começa, e aí ele já tá lá, né? Naquele momento dele de ficar fazendo absolutamente nada dentro de casa, só jogado nesse molde de sofá. Até um dia que ele, tipo, dá de cara com uma pessoa dentro do apartamento dele. Que aí, como aquele da Netflix já falou, é o espírito da Elizabeth, né? Isso. E aí, coitado, eu teria uma reação muito parecida de, meu Deus. Sim. Que diabo é isso aqui? E aí primeiro, ele acha que ele tá ficando muito doido, né? É isso, no começo ele acha que ele tá alucinando. Ou que ele caiu no esquema bêbado, também. Né? Que ele caiu no esquema, tem mais pessoas com a chave daquele apartamento. Isso, só como ela some do nada, ele começa a achar que ele surtou, né? Tô vendo coisa. E aí ele vai encontrar com um amigo dele, que é o Jack. Esse amigo dele é outro. Né? É proibido ser solteiro, tá dando pra arrumar uma namorada pra ele. Gente, que mania é essa? E ele beleza, cria... a pessoa tem que viver. Gente, vamos lá. A pessoa, fulano, tem que viver, não pode viver só pro trabalho. Chama essa pessoa pra sair contigo. Pois é. Precisa terceirizar isso. A gente vê que tanto o Jack quanto a Abby, que são as pessoas, né, próximas dos protagonistas, eles estão querendo arrumar um relacionamento pra esses dois. Só que é isso, é querer arrumar um relacionamento pra eles terem uma vida. E não... Vamos sair, vamos fazer um negócio junto. E aí, quem sabe, alguma coisa aconteça a partir daí. Não, eu não entendo, porque a pessoa tá terceirizando, né? Tipo, eu quero que meu amigo saia, que ele viva um pouquinho. Mas com outra pessoa, não comigo. Comigo não, que vai atrapalhar a minha vida. Eu acho chato. Se fosse um amigo meu, eu ia ficar chateada. E esse amigo o David não dá muita moral pra ele não, né? E esse amigo começa a ficar assim, tipo, tem certeza que tá vendo uma pessoa? Como é que é? Tava bêbado quando isso aconteceu? A mulher era bonita? Tipo, você estava precisando de uma? E nisso, ele começa, tipo, a conviver com esse fantasma, com essa aparição da Elizabeth. E até que ele precisa fazer que ela entenda que ela não tá morando ali, tipo, que ela tá pegada com esse apartamento, mas que não faz mais parte da vida dela, que tá acontecendo uma outra coisa. E ela tem pouca memória, né, da vida dela antes do acidente. Não sabe exatamente. Ela não sabe o nome dela, ela não sabe a profissão, eles não sabem nada. E aí o David... Ela não sabe a família, nada disso. Decide começar a ajudar ela pra ver se ela se encontra e some dali, né? E desaparece. Na verdade, primeiramente, ele tenta levá-la pra luz. Com métodos... Todos os métodos religiosos possíveis. E não religiosos também. A única pessoa que ajuda ele, assim, logo no começo que ele acha que ele tá ficando doido, ele vai numa livraria pra atrás de informação sobre o fantasma e ele encontra o Daryl, que é muito importante nessa história. E aí o Daryl é a pessoa que supostamente entende alguma coisa, só que ele parece, tipo, muito leso. É um maluco esotérico, ele parece que tá sempre chapado e, tipo, a gente não leva ele muito a sério no começo, né? Mas aí, depois das milhões de tentativas de expulsar o espírito da casa dele, ele chama o Daryl. Daí o Daryl fala, tipo, você não vai conseguir expulsá-la daqui. Se muda. Você não vai expulsá-la daqui porque ela não tá morta. Daí ele fica, como assim ela não tá morta? O espírito dela tá aqui, como assim ela não tá morta? E aí ele decide que, como a bicha não vai embora, ele vai tentar ajudar ela a descobrir o que aconteceu com ela, né? Não tem jeito, a bicha não vai embora de jeito nenhum. E aí começa uma saga deles pra tentar descobrir quem ela era. Eles pegam, tipo, algumas informações, algumas coisas muito específicas que inclusive distorce tudo. Dá a entender que ela era outra coisa, que ela não era médica nem nada. É engraçado que eles vão no prédio perguntar e as pessoas nem sabiam que ela existia, assim. Ai, olha, coitada. Mas assim, eu entendo. Eu acho que aqui eu no acho prédio que eu seria ela, que ninguém ia saber quem eu sou. Porque, gente, eu vou sair batendo na porta do vizinho. Oi, tudo bem? Olha, eu sou a fulana. Mora aqui, tá? Nem sou aquela fulana. Não, mentira. Dela, tiradíssima. O zelador saberia, sim. Eu sempre falo com ele. Ele saberia. É verdade. Pelo menos alguém ia saber que ela existe, mas as pessoas ficam, ela era estranha, ela não fazia nada, acho que ela só trabalhava. E ela fica, nossa, minha vida era tão sem graça assim. E aí fica, minha filha, você não sabe nem o quanto. E aí é bom que ela vai mostrando umas coisas pra ele, tipo, coisas assim específicas de onde ela tinha, sei lá, onde ela tinha uma chave extra, essas coisas. E aí tem a vizinha atirada, né? Que já começa lá em cima do David. E é engraçado ver que essa vizinha, tipo, ela serve também pra mostrar depois como é que eles estão se aproximando, como que um já tá interessado no outro, né? Ele interessado pela morta, quer dizer, não morta, pelo mas espírito. Enfim, pelo espírito. Mas bora lá. Assim, sem querer, a Elizabeth dá um propósito pra essa vida dele que também tá, assim, de mal a pior. Impressionante como depois disso ele não passou mais um segundo sentado no sofá.
Tirando o momento que ela tava infernizando ele. Claro. E aí eles vão lá tentando descobrir, e aí tem um momento que eles param assim na frente do restaurante e ela fica, nossa, esse restaurante eu lembro dele. E aí logo que ela entra, ela fica, eu acho que eu nunca entrei aqui, eu acho que eu sempre só tive vontade e nunca entrei. Daí ele fica, nossa, minha filha, realmente essa vida aí de parabéns. Mas é justamente por conta desse momento do restaurante que eles descobrem que aí tem uma pessoa que passa mal nesse restaurante, e aí ela ajuda ele a ajudar essa pessoa. E aí eles descobrem que ela era médica. E aí eles descobrem onde ela trabalha. Nesse restaurante, uma das pessoas que tá ali ajudando, tipo, do restaurante, é o Stanford, de Sex and the City. Quando eu fiquei olhando, eu já tinha visto esse filme bilhões de vezes, anos atrás, mas eu nunca tinha assistido Sex and the City. Então, dessa vez que eu vi, eu consegui olhar e reconhecer. Olha. Sim, olha ele. É ele. Sim. Verdade. Ontem eu vi assim, meio que escrevendo, e aí eu... Sim, mas é uma coisa que é muito fácil de deixar passar. Eu só reconheci agora. As outras 300 vezes eu nem sabia quem ele era. Pois é. Aí, enfim, aí eles vão lá no hospital. Aí lá no hospital, eles jogam uma história de que, ele tinha um relacionamento com ela, né? Pra ver se ele consegue. E aí, tipo, todo mundo fala, eu não acredito nisso. Eu fiquei passada que as pessoas acreditaram, né? Porque elas deixam ele ir, tipo, estranho, mas vai, né? Difícil de acreditar. Ela só vivia pra esse hospital. E aí ele vai lá ver, e aí eles descobrem que ela tá em coma há 3 meses. Não à toa, a irmã dela já colocou o apartamento pra alugar e tal, esse tipo de coisa, né? Porque se ela estivesse em coma há poucos dias, ia ser meio estranho. Já do nada alugar a casa e tal. E aí eles descobrem isso e tal. E assim, ela fica preocupada. Mas aí ele vai pra casa, ela fala, não, vou ficar aqui, agora que eu achei meu corpo, vou ficar aqui mesmo. E ela fica... Eu me recupero. Primeiro ela tenta voltar, né, pro corpo, tipo, só deitar. E acho que vai voltar, mas isso não rola. Tem um momento que ele pega na mão dela, do corpo dela, e o espírito dela sente. Mas depois, mais pra frente, as sobrinhas dela vão visitar e começam a pegar nela e ela não sente. E ela não sente nada. Tipo, a única conexão que ela tem é realmente com esse homem. E a gente ainda não sabe por quê. E aí, justamente nesse momento que a irmã dela aparece lá pra visitar ela e ela já tá lá, né, no hospital, ela descobre que o hospital começa a pressionar também falar pra irmã, pra Abby, que ela tinha escolhido que não queria viver, ela tinha assinado uns documentos dizendo que ela não pretendia ficar vivendo assim, em coma, por muito tempo. Então, que a família tinha autorização pra desligar os aparelhos que mantinham ela viva. E aí ela começa a ficar desesperada, porque ela fica, não, peraí, mas eu tô aqui, eu quero ficar viva. Eu mudei de ideia, cara. Querida, agora é tarde demais. E aí bate desespero, ela vai atrás do David, de novo. Que é a única pessoa que vê ela, né? Então, é a única pessoa que pode ajudar. Engraçado, quando ela vai bater lá com o David, a vizinha atirada já tá lá com ele. E aí rola um momento de ciúme, assim. Sim. Mas, gente, essa vizinha também, pelo amor de Deus. Que abusada. É Katrina o nome dessa vizinha. Ela bate lá na porta do David, falando, perdi minha chave. Vou ter que chamar um chaveiro, vai demorar um pouco pra chegar. Posso ficar aqui? E aí ele meio que deixa ela ficar, ela já vai entrando, se atirando. Tiro da roupa, né? Ela já vai, tipo, diz que vai no banheiro, mas ela já entra no quarto, tira toda a roupa. E é bem nessa hora que a Elizabeth chega. E aí eles estão conversando e ela ouve a Katrina chamar ele. Aí rola esse momento de ciúme, porque até então, tipo, é um tentando ajudar o outro. Quer dizer, o David tentando ajudar a Elizabeth a sumir dali daquele apartamento. E aí a gente começa a ver que já tem um negocinho ali acontecendo, que a Elizabeth fica toda ciumada. Inclusive, nesse momento da Katrina, eu já esqueci. Eu sempre tenho esses parênteses que eu abro, né? Costume meu. Tem uma hora, gente, que dá um close na calça de cintura baixa dessa mulher que me deu, assim, um nervoso. Eu fiquei, meu Deus, quem deixou? Esse filme é de 2005, tá? É aquele negócio bem questionável. Tipo. Nossa, que eu fico, gente, quem deixou essa mulher dessa calça que visivelmente não tá bacana no corpo dela, não tá legal. Essa calça, na verdade, essa calça não fica bem em corpo nenhum. Fica aí o aviso. O David dá um migué lá na Katrina, tipo, manda ela embora. Ele vai encontrar com a Elizabeth lá no terraço, que esse apartamento dela não só é um apartamento maravilhoso, mas ele tem um terraço que é incrível, tem uma vista maravilhosa. Sim. E ela não faz nada com esse terraço. E aí eles estão lá em cima conversando e a gente descobre por que o David tava desse jeito. Por que ele tá deprimido. Que ele não faz nada da vida, né? Ele era casado, ele tinha uma esposa e essa esposa dele faleceu.
E já faz uns 2 anos que ela faleceu, e desde então ele tá, tipo, uma merda. Ele não consegue fazer... A vida dele acabou também. Mais nada da vida. E ele tá vivendo nessa tristeza até a Elizabeth aparecer. Então a gente basicamente vai descobrindo por que a vida dele também tava horrível. Então, aí eles conversam, tem uma conversa muito bonita nesse filme, que ela vai falando sobre a vida dela, quanto ela se focou tanto no trabalho que ela deixou a vida dela pra viver depois. E ela fala até do momento e tal, que o momento que ela foi mais feliz, que ela viveu bacana a vida dela, foi um dia que ela achou que ela tinha fracassado. Ela fala da foto, ela tinha uma foto que ficava na mesinha de cabeceira dela, e essa foto a irmã levou pro hospital, e aí ela conta qual é o motivo daquela foto, porque que ela tá tão feliz pro David. Que aí foi um momento que ela, tipo, foi super mal num teste que ela tinha estudado pra caramba, ela se ferrou, e a irmã dela, tipo, pegou na mão dela e vamos fazer outra coisa. Vamos já deveu mesmo. Já se ferrou mesmo, vamos beber. E as lembranças também que ela tem, tipo, as poucas lembranças que ela tem depois, nessa fase, né, de espírito, é só, tipo, de vontade que ela queria ter. Queria entrar nesse restaurante. Só trabalhava. Tipo, eu não tenho uma lembrança que não seja trabalho. Só coisa que ela queria ter feito e não fez. Porque ela só tá focando em uma parte da vida dela, né? E que ela fala, né, que... Tipo, ela deixou as outras partes da vida dela pra viver depois. Só que ela não tem isso. Tipo, ela não tem esse depois porque tem esse acidente. E, inclusive, ela tá correndo risco de não ter mais nada. Porque a irmã dela topou de desligar os aparelhos. Como último desejo dela, né, da Elizabeth. Ela fala, tipo, deixei tanto pra depois que... Só que eu não sabia que eu podia não ter depois. Não aproveitei nada. Então é isso, gente. Equilíbrio, viu? Não dá pra viver só de trabalho. Não dá pra não trabalhar, porque a gente é pobre, a gente tem que sustentar, mas também não dá pra viver só disso. Porque realmente tem que ter outras coisas na vida. E aí ela sente isso. Ela sente ali o impacto de, meu Deus, deixei minha vida pra trás, agora pode ser que eu não tenha mais nada mesmo. E aí eles resolvem tentar impedir... Na verdade, primeiro eles resolvem tentar impedir que a Abby assine os papéis. Então eles decidem primeiramente ir atrás dela. E aí tem essa parte maravilhosa que eles vão atrás dela. Ele entra lá na casa e uma das filhas da Abby consegue ver a tia, né, a Elizabeth. Olha, gente, essas crianças vendo coisa. Porque criança é assim, né? E aí o David tenta convencer a Abby de que ele vê a Elizabeth. Eles tentam ir numa conversa pra ele falar que ele era próximo da Elizabeth, por isso que ele tá pedindo pra ela não desligar. Só que com a Abby não cola a desculpa dele ser namorado dela, porque é óbvio que ele não é. Porque ela sabe que não. E aí ele já vai pra uma conversa que também não tá colando. E aí ele decide... Contar a verdade. Vou ser trágico aqui, vou contar a verdade. E ele começa a falar isso e a Abby simplesmente pega uma faca e bota ele pra correr da casa. E aí ela tá muito sem acreditar, até que... E aí ele fala, não, ela tá aqui, eu consigo ver ela tá aqui na minha frente. E ela expulsa ele, porque ela não tá acreditando em nada, até que tem um momento que a filha dela fala, tipo, a tia Elizabeth vai querer mais chá. Aí, gente, não passa mais nada. Aí bateu. Não, eu já pegava uma água bem, um negócio, uma folha. Ih, rapaz. O negócio é que é o espírito da pessoa que não morreu ainda. Aí, né, já fica nervosa. E a vida dessa pessoa tá na mão dela. Não importa. Né? Pra fora, não quero espíritos aqui. Aqui não. Vivo ou morto. E aí não quero saber de vocês. Eles têm um plano mais trágico, né? O David com a... David, na verdade, porque eu acho que ele nem conta muito pra Elizabeth o que ele tá pensando. E aí ele vai pedir ajuda que ele vai fazer. Do amigo dele, do Jack. Ele chama assim, e aí, amigo, tá rolando uma liquidação de uns negócios. Vamos ali. Vamos lá. Rapidinho. E aí ele leva o Jack pro hospital com essa desculpa. E aí quando o outro já tá lá dentro do hospital, que ele se toca, isso aqui não é liquidação nenhuma. O que tá acontecendo? E aí lá vai ter que convencer o outro do que ele tá querendo fazer. Que ele vai ter que roubar o corpo da Elizabeth. E aí ele faz de novo esse movimento de contar. Eu tô vendo essa mulher, ela tá aqui, assim, assada. Ele faz lá todo um teste. Isso, em todo esse momento, a Elizabeth tá tipo, eu conheço esse homem. Ele é muito familiar. Nossa, acho que eu já vi esse homem. Ele fica, não, você viu ele no restaurante aquele dia. E aí, tipo, não, mas eu já vi, tá mais velho, não sei. E aí, na hora que eles vão lá no quarto e o Jack olha pra Elizabeth, ele fica, meu Deus, era ela.
É a irmã da E aí a Abby. gente descobre o quê? Que o Jack conhece a Abby. Que eles já namoraram. Que eles já tiveram ali um trelelê. A pessoa com quem a Elizabeth ia se encontrar naquele dia do acidente era justamente o David. Ora, veja. E que o David cancelou. Tipo, ele ia dar um Ele não furo na foi. Elizabeth. Se não tivesse sido o acidente, ela também não ia ele encontrar também ele. Isso. Então o único jeito deles se encontrarem, do destino fazer esses dois se encontrarem, já que eles não se ajudam, É assim. foi ela quase morrer. E aí tem todo o auê na parte do hospital, né? Porque eles estão saindo com o corpo da mulher. Só que como, gente? Como que foge? E aí dá logo... Do hospital, gente, com uma maca. Grande Eles ideia. dão logo de cara com aquele médico insuportável que competia com ela. Que tá, tipo, esperando só o primeiro minuto pra já desligar os aparelhos. Né? Doido pra ficar com emprego. E aí o David não consegue enrolar ele. Então ele precisa ser agressivo, precisa dar um soco no... Ele sai correndo, só que não dá muito certo. Pegam ele, só que né, no meio dessa confusão, ele acaba desligando os aparelhos. Sem querer. O Jack puxa sem querer um respirador que tava na Elizabeth. Isso. Então ela já começa, tipo, o espírito dela já começa a ir desaparecendo. Aí vem o momento Branca de Neve, né? Que o David vai lá e dá um beijo nela. E aí pronto, o espírito volta pro corpo dela. Voltou. Agora volta. Aí volta o espírito pro corpo dela. Ela acorda e aí parece que, meu Deus, vai dar tudo certo. Agora sim, tudo certo. Ela vai acordar, eles vão se beijar e ficar juntos. Não. Ela não tem um pingo de memória. Ela acorda e não lembra de nada. Não lembra dele, não sabe quem ele é. A irmã, que né, já entendeu que realmente ele tinha que estar vendo ela pra ela ter acordado, pra ter dado participando maluco. A irmã dela começa a acreditar. E ela fala, olha aqui o fulano. Né? E ela também descobre que eles deveriam ter se encontrado, né? Aí ela fala, olha o fulano. Aí ela, tipo, nunca nem vi. Aí o David sai arrasado do hospital. Coitado, né? Bichinho. A Elizabeth passa mais um tempinho, depois ela tem uma alta. Aí a gente começa a ver um pouquinho da vida dela. Ela vivendo realmente esse Vivendo período um pouco, né? Logo de recuperação. Isso. E depois já aparece o David arrumando as coisas pra sair do apartamento. E a Elizabeth vai voltar. Nisso, quando ela chega no apartamento, ela acha super esquisito, que tá faltando alguma coisa. Mas todo mundo garante pra ela que tá tudo certo ali, do jeito que tinha que estar. E falta ela vai David, lá... Anja. É isso que falta. Ela vai lá no terraço. E aí tem uma parte que a gente esqueceu de falar. Que numa das conversas deles, o David leva ela num lugar. Um jardim que, antes dele entrar nessa depressão, depois de perder a esposa, ele tinha projetado. Ele era paisagista. Paisagista, isso. Então ele leva ela nesse jardim, e quando ela chega lá, ela fala, esse aqui é um lugar que eu sonho. Toda vez que ela tem pelo menos 1 minuto de cochilo no hospital, ela sonha com esse lugar. E foi ele que projetou e tal. E aí, nesse final do filme, quando ela sobe e vai no terraço, o David tá lá e ele só fez, tipo, o melhor projeto de paisagismo para aquele terraço. E ela fica toda besta, assim, mas ela ainda não reconhece ele. E ele fala que ele está indo embora, que ele não quer assustar ela nem nada. Quando ele vai devolver a chave, aí a mão dele se toca e ela lembra de tudo. Lembra de finalmente. tudo, finalmente. Ai, nossa, paz. Esse demorou. Demorou. Dá um desespero, tu fica, não acredito que vai acabar assim, ele vai embora. Né? Eu só não fico desesperada, porque, enfim, né, de novo, sessão da tarde a vida inteira. Mas eu demora. já sabia o final. Mas demora, tu fica, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. E aí eles finalmente, depois que ela lembra, eles ficam juntos. Fica, que lindo. E é muito bonitinho, porque a gente não comentou, né? Mas o filme se passa em São Francisco, então tem umas ruas muito bonitinhas, tem uma paisagem muito fofinha. Esse paisagismo que o David faz é maravilhoso. E ela tá sempre sonhando mesmo com esse jardim. Então era o que ela queria ter feito ali em cima, mas ela nunca conseguiu, porque ela não tinha tempo. É ótimo esse final. E aí eles podem ficar juntos. Aí, de novo, é aquele final que tranquiliza a gente, porque eles tinham tudo pra estar juntos. Eles só não se conheciam ainda. Eu amo esse filme. E aí tava cada um passando por seus problemas e tal. Eu também amo. Esse filme, ele é maravilhoso. Ele é um dos que eu sempre tô assistindo de novo. Eu lembro que eu cheguei a assistir esse filme tantas vezes, numa época que eu tive catapora. E aí eu não podia ir pra escola. Então eu ficava em casa e só tinha esse DVD e mais uns 2. Então eu ficava vendo esse filme,
tipo, vira e mexe o dia inteiro. Quando eu assinei o Prime Video, ele ainda tava no catálogo do Prime. E foi a primeira coisa que eu assisti. Tipo, meu Deus, tem esse filme aqui, vou assistir. Eu amo, eu acho maravilhoso. Eu amo esse filme. E fazia muito tempo que eu não via ele, sabe Deus por quê? De verdade. Acho que tinha um tempo que eu não achava, ele não aparecia assim na minha cara nos streamings. Pois é, que eu acabei não dando play. Ele tava no catálogo do Prime Video. E aí eu vi ele lá. Quando a gente foi gravar esse episódio, eu vi de novo lá, só que eu não reparei que ele já tava pra aluguel lá. E ele tá na Netflix agora, de novo. Aí fica essa confusão de streaming e a gente nunca sabe onde é que as coisas estão. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo as coisas. A gente tem que realmente... O bom desse podcast, a gente ativamente vai procurar onde é que as coisas estão pra poder assistir. E aí, me faz lembrar de várias coisas que eu gosto muito. Esse filme é um dos que eu gosto muito. Ele é muito de boas. Assim, ele é engraçadinho. As partes a Elizabeth tá lá infernizando a vida do outro. Eu adoro. E é muito fofo. E ai, gente... Mark Ruffalo. E a Reese Witherspoon também, né? Isso é maravilhoso. Dois clássicos de comédia romântica, né? Muito, assim. Tanto que a gente falou dela mais recentemente e a gente vai falar dele de novo daqui pra frente. Aguardem. Vem aí. A gente vai falar dele de novo. Porque realmente eles sempre foram muito presentes em comédia romântica. E lindos. Maravilhoso. Eu adoro. Eu amo esse filme, eu amo. Quem faz tempo que não assistiu, assista de novo. E quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, onde é que você estava? Dá play agora. E também não é comédia romântica muito ruim, ou com muitas coisas que deixam a gente incomodado, sabe? Sabe, não pega tem mal. Aquele ar antigo de Sex and the City, que tem várias coisas erradonas, assim, que tu fica, eita. Eu acho que facilmente podia ser uma comédia romântica de hoje em dia também. Agora, ele envelheceu bem. O tempo fez bem pra ele. Não envelheceu mal, tá tudo bem. Eu acho que daqui pra frente, nas próximas semanas, a gente vai falar de alguns filmes que talvez tenham envelhecido bem mal. E aí a gente vai reclamar bastante. Então fica aqui o último suspiro de indicação, que a gente indica de olhos fechados, sem nada ruim pra falar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só vai. Vai, veja e fique feliz. É isso, gente. Até a próxima. Isso, beijo. Vamos voltar aí com mais coisas antigas. Vem aí. Vem aí, especiais. Tchau. Tchau, galera. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.